a primeira besteira que eu fiz antes de ir pra residência. Não foi nem tanto em investimentos. Na residência eu fiz uma besteira com investimento, eu já vou contar aqui. Mas essa primeira, cara, é uma que eu já coloco de cara, porque eu acho que é uma das principais que o cara que se formou em medicina ele tem que evitar, porque pode ferrar com ele. Então o que acontece, cara? Na faculdade eu tava lá passando um baita perrengue, eu dividi um quartinho que não dava... Não dava essa mesa aqui quase. Era de uma beliche e tal, dividi o quartinho com o Japa lá na faculdade. Cara, a gente passava um perrengue danado, sempre ali com o dinheirinho contado. E de repente você forma, velho, você começa a ganhar um dinheiro que você nunca viu na vida e você começa a achar que é infinito. E eu achei que era infinito. Aí o que foi, cara? Pô, eu aumentei meu nível de vida drasticamente. Eu comprei um carro financiado, besteira, né? Eu comecei pra academia com personal, comecei a comprar suplemento pra caramba. Rapaz, comprou mesmo, porque eu vi uma foto dele. Nossa, o cara era bombado. Tava monstro, tava shapeado. E aí, cara, gastava um monte, assim, nem me preocupava. Só que daí eu comecei a ver que o dinheiro não era infinito, que aquele dinheiro que eu ganhava, chegava no final do mês, eu tava no limite, velho. Às vezes ali no limite mesmo. E o que acontece? Um outro amigo meu fez muito parecido. Ele também, né, foi trabalhar, tava ganhando dinheiro e tal. E na época, assim, eu me formei no meio do ano. Quando chegou o final do ano, eu não tinha estudado bem pra residência, por quê? Eu tava nessa loucura de fazer cada vez mais plantão, aumentar o nível de vida, fazer mais plantão. Então eu tava assim, virava 3, 4 noites por semana de plantão, aquela loucura. Parece droga, né? Você começa a dar plantão, você começa a ganhar dinheiro, você fala, cara, se eu botar mais uns 2 plantão por semana, dá tanto no final do mês, eu consigo fazer isso. E o pior não era assim, nem que eu não tava fazendo plantão, não, vou juntar uma reserva pra residência. Era pra gastar, cara, isso que é o pior. Daí o que aconteceu? Chegou o final do ano, cara, eu passei em um lugar que não era o lugar que eu queria ir. Só que daí sabe aquele negócio, não deu certo nos outros, vai nesse mesmo. E aí um amigo meu me alertou, cara, a gente conversando, ele falou assim, cara, não faz isso, velho. Você só não passou nos lugares que você queria porque você não se dedicou, você ficou trabalhando igual um maluco, virando noite e tal. Ninguém consegue estudar desse jeito, então faz igual eu fiz. Esse cara, ele tinha feito o seguinte, ele tinha, assim, trabalhado moderadamente, deixado um tempo bom para ele poder estudar, e ele entrou na Unicamp, na residência. Então, ele falou pra mim, cara, faz isso aí que vai dar certo pra você. Eu falei, perfeito. Aí então, o que eu fiz, cara? Eu reduzi meu nível de vida drasticamente, cortei todas aquelas porcariadas que eu tava gastando ali. O que é difícil. É difícil, cara, dar um passo atrás é muito difícil. Complicado. A gente se acostuma com coisa boa, né? Exato. É fácil. É isso, né? É fácil. Subir é tranquilo. Não, subir você dobra assim, moleza. E aí, cara, o que aconteceu? Reduzi meu nível de vida. Beleza, não foi fácil, mas era o preço a se pagar. E aí eu estudei aquele ano, eu trabalhei bem menos, estudei aquele ano direitinho, passei em 5 serviços de residência. Legal? Beleza. Um amigo meu, dessa época, que estava ganhando bem lá como generalista, me falou o seguinte, cara, eu não vou fazer essa loucura que você está fazendo, não, fazer residência. Eu já ganho aqui não sei quantos mil, cara, esse tempo que você tá perdendo aí fazendo a residência, eu vou estar ganhando, no final das contas não vai nem ter valido a pena. Tipo, o tempo que você ficou lá 4 anos perdendo lá pra fazer residência, eu já fiz uma grana violenta aqui, muito melhor. Bom, legal. Resultado foi que, cara, quando eu tava, acho que no R1 de Néforo, se eu não me engano, esse cara foi me visitar. Todo lascado, endividado, ferrado, tinha sido mandado embora lá do hospital que ele tava, e, cara, esse cara tava peregrinando em hospital, porque, assim, não parava em nenhuma cidade, não dava certo e tal. E, cara, sempre no perrengue. A última vez que ele falou comigo, faz muito tempo já, ele me falou que tava devendo pensão alimentícia. Então, cara, assim... Então, isso aí dá prisão, hein? Prisão, é uma das poucas coisas que dá muita prisão. E aí, então, assim, cara, minha primeira cagada financeira foi exatamente essa. E anotem aí pra vocês não fazerem. É aumentar demais o nível de vida logo depois que se forma, a um ponto que você tem que trabalhar tanto que você não consegue estudar para residência, e pior, eu vi muita gente que se meteu num nível de vida assim tão alto que o cara não teve a condição de voltar atrás para fazer residência. Porque o cara ele não tem, se o cara tá gastando 20 pau por mês, ele não vai conseguir fazer uma residência e ganhar 3,5, 4 conto. Não, ali. mesmo se ele trabalhar fora, por exemplo, se ele fizer uma especialidade cirúrgica, o cara fica mais de 100 horas por semana no hospital. Pô. Não tem como ele fazer mais de 12 mil reais por mês. É impossível, né? Tranquilo. Então escutem isso aqui, cara. A primeira besteira que vocês não podem fazer é de aumentar demais o nível de vida e negligenciar a sua formação. Residência é extremamente importante. Hoje em dia, no mercado cada vez mais competitivo,
é até uma segurança para você. Porque é muito mais difícil substituir um médico especialista, subespecialista, do que um generalista. O generalista, qualquer um chega ali e fala que cobra mais barato e, bicho, um abraço. O seu amigo mesmo ficou não sem emprego, mas tipo assim, ficou com menos oportunidade por conta dele não ter se especializado. Se fosse você, talvez você conseguisse emprego no hospital que ele não conseguiu. Inclusive, esse amigo meu, ele tinha me falado isso na primeira vez. Quando ele me encontrou, ele falou que eu tava no meio da residência. Cara, ele falou com todas as palavras. Ele falou, cara, eu me arrependi de não ter feito a residência. E fazia o quê? 3 anos? Nem foi tanto. 3 anos. Ele falou, cara, me arrependi. Ele falou, a teoria cara, linda ali, né? certo foi você, velho. Eu falei, pô, quase que eu falei. Te avisei, né? Famoso eu te avisei. Mas é engraçado que é só olhar pro salário mesmo do médico generalista, dos plantões e tudo mais. Nos últimos anos, subiu? Não. Subiu quase nada. Não subiu. Não corrigiu a inflação. Era 34 mil há uns 15 anos atrás, hoje é 30, a média, né? A média. De rendimento do médico como um todo. Mas esse caso em específico é meio contraditório, porque o cara sai da faculdade, ele é sustentado, então, a não ser que ele seja sustentado de uma maneira exorbitante, o gasto, a maioria da população, meu caso, do Renato, a faculdade era tranquila, não tinha gastos exorbitantes, eu não exagerava nos meus gastos. Eu era econômico pra cacete. Exato, então seria muito mais inteligente você manter... Renata Pleiba. Ele tá diminuindo agora, né? Agora que eu tô caindo aqui. Tá aprendendo. Mas, por exemplo, é muito mais fácil você manter o padrão que você vivia na faculdade, ganhando mais, sem elevar o padrão de vida que você não tá acostumado. É igual... pet, cachorro, ele só aprende aquilo que você ensina. Se você não deixou ele subir em cima do sofá, ele não sabe que é bom ficar em cima do sofá. Então, se você não aumentar seu padrão de vida no início, você não vai saber que é muito bom esse padrão de vida. Exato. Então, segura um pouquinho, segura 6 meses, 1 ano, entra pra residência, depois você aumenta, quando você puder aumentar. E assim, cara, não tem nada, é lógico, não tem nada de errado. Pô, que nem eu te falar, eu dividi um quartinho com outro cara, com ventilador de teto e uma beliche e tal. Não, cara, tudo bem se eu melhorar um pouquinho, né? Mas você não precisa, dar um passo muito além. Tem que ter um controle disso, né? Então, acho que isso é muito importante. Essa foi uma cagada financeira que eu quase cometi, porque aquele meio ano ali eu fiquei, né, no nível de vida mais alto, mas ainda bem que eu resolvi ter consciência e dar um passo atrás. Então, acho que essa é importante aí. Vocês na faculdade, vocês cometeram alguma besteira financeira ou não? Na faculdade... Não, na faculdade, quer dizer, eu gastava mais do que poderia, do que deveria. Mas aí o dinheiro não era meu, né? O dinheiro era aí é fácil, né? O dinheiro era da minha mãe. Mas na faculdade eu morei sozinho, o meu gasto era maior do que no meu R1, mas em questão de investimento, eu comecei a investir no internato e talvez a cagada tenha sido não ter reserva de emergência antes de entrar na renda variável. A reserva de emergência era tua mãe, né? Era minha mãe e meu pai. Essa daí foi no meu nível também. Mas antes mesmo da faculdade, eu tive uma cagada, né, que eu fiz. Que, na verdade, eu nem sabia que era cagada na época. Por quê? Eu tinha uma grana que eu juntei durante a minha infância e juventude, que eu sempre vendi coisas, já contei aqui pra vocês em outros podcasts. E quando eu tinha 18 anos, eu tinha mais ou menos 20 mil. Porra! E aí meu pai, ele queria me dar um carro. E aí ele deu um carro pra minha irmã na faixa de 50 mil. E ele queria me dar a mesma coisa em nível de carro. Aí a gente foi procurar carro pra ver. Eu ia atrás do City na época, era 50 mil. Aí começamos a ver o City, aí veio um bom vendedor e começou. Não, Você porque merece. tem o City top de linha aqui, que tem algumas coisinhas a mais, que não sei o que, tal. Foi olhando, 57 mil. Não, mas se você tá vendo esse aqui de 57, tem o Civic versão inicial, que já tá nos 60 e pouco e não sei o quê, e chegou até 70. É sempre assim. Aí eu olhei 70, meu pai queria me dar um carro de 50, eu tinha 20 na conta, fecha. Lógico. Essa conta fecha. Aí eu fui no Chevrolet e comprei um Cruze de 70 pau. Pô, eu já vi a foto do Cruze dele, cara, todo playboyzão o Cruze. Pô, eu zerei minha conta pra comprar um carro. Então, assim, eu não tinha muita consciência financeira na época, porque eu era sustentado, né, pelo meu pai. Fui por um tempo ainda depois, na faculdade e tudo mais. Mas foi uma cagada financeira. Esse tipo de besteira o pessoal faz o seguinte, veja só, o Renato, ele simplesmente empatou todo o dinheiro que ele tinha num carro. Um passivo, né? E a galera esquece, cara. E ali tudo bem, naquela época assim, pô, seu pai ia te ajudar, né? Tudo bem. Mas, cara, assim, tem gente que faz isso depois, já de formado, quando tá se sustentando sozinho. O cara tem lá, sei lá, 100 mil,
Ele vai lá e, empata 100 mil no carro. Só que aí, tipo, agora tem emplacamento, agora tem seguro, agora tem não sei o quê. E agora, de onde que eu tiro? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que lembrar que todo gasto que você tem, né, com passivos, ele vai te trazer custos adicionais e recorrentes, né? Então, você sempre tem que colocar isso na ponta do lápis. É o que eu falo, né? Tipo, eu poderia comprar um carro de, sei lá, não sei quantos milhões, poderia. Mas, cara, só de pensar no custo que aquele carro me daria, eu nunca dormiria à noite. Então, isso é muito complicado. Sem contar na questão dos riscos que você corre, né? De não ter dinheiro em reserva, em caixa. Exato, velho. Imagina, você tá de carrão, playboyzão, mas daqui a pouco você tem qualquer intercorrência na sua vida, você não consegue. Tem que pedir empréstimo, né? Pois é.